Olá, começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre juros, os desafios econômicos para o país. O Banco Central decide na quarta-feira se reduz ou não a taxa básica de juros. Para os economistas, a Selic em 13,75% ao ano deve cair ao longo do segundo semestre. A inflação perde força, no entanto, ainda existem dúvidas sobre o comportamento do custo de vida nos próximos meses. Os desafios da economia, reforma tributária, o arcabouço fiscal são os destaques a partir de agora do Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o economista especialista em setor público, Gustavo Grisa. Gustavo, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan para participar do nosso Diálogo Jovem Pan. Você é sempre bem-vindo. Como vai? Agradeço muito, Tiago, o convite da sua parte, o convite da Jovem Pan. É muito bom, né, poder estar conversando sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, principalmente em um formato, né, deste programa como o diálogo, que permite que nós possamos, né, conversar com um pouco mais de tempo, com tranquilidade sobre esses temas. Sem dúvida. E também esclarecer, não é, a nossa audiência sobre inúmeros temas. Eu já começo falando sobre o assunto desses próximos dias, que a imprensa vai discutir muito, e também Brasília fervilhando em relação a isso. Nós temos na terça e na quarta a reunião do Copom, que, ao que tudo indica, pelo menos já há uma sinalização do início da redução dos juros, mas aí os economistas se dividem, né? Se a redução começa agora ou se pode começar nos próximos meses, já que os índices de inflação vêm mostrando queda cada vez mais. A sua percepção é, o Banco Central tem espaço para começar a reduzir os juros a partir de agora? Olha, Tiago, é importante essa tua pergunta, porque nos meses anteriores, contra até um senso comum e uma pressão de parte da sociedade, teve até passeata aqui na Avenida Paulista, né, com uma meia dúzia de gatos pingados aí, pressionando o presidente do Banco Central, né, em relação à taxa de juros. Mas eu quero dizer que o que se estava fazendo estava completamente acertado. No Brasil, o combate à inflação e a proteção da nossa moeda sempre tem que ser a prioridade zero. Porque uma vez que nós temos a inflação ela é o pior imposto inflacionário e o pior tipo de situação que a nossa população, especialmente a classe trabalhadora, possa viver. O pior pesadelo que existe. E aí uma parte das novas gerações que não viveram isso, que viveram pós-real, não fazem ideia da dimensão disso, mas nós temos a Argentina, né, aqui do lado para mostrar isso. Para ter uma ideia, a questão da inflação é tão importante, a taxa de juros é como se fosse uma aspirina, que se dá para evitar a febre, né? Segurar um pouco o processo inflacionário. E o que acontece com a inflação é que se perde o controle dela a partir de certo ponto, ela se torna exponencial. E aí sim o custo do controle inflacionário, ele se torna custo de transação, né? Ele torna algo muito nefasto sobre toda a economia. Então, foi muito correta, e os números estão mostrando, a reação dos índices está mostrando, que o Brasil domou essa espiral, né, essa pressão inflacionária a partir da política de juros altos. Claro que ela traz vários problemas para o setor produtivo, mas num primeiro momento foi acertado. Dito isso, acreditamos que agora há espaço para iniciar gradualmente uma redução dessa taxa. Então, talvez uma redução de 0,25 inicialmente. Eu acredito que há clima e nesse momento há situação, inclusive situação política, conjuntura de algumas notícias, né? A aprovação do marco fiscal, chamado arcabouço, um resultado de PIB bastante razoável. Então, acho que temos um clima para isso. Voltando para aqui, a pior coisa que nós podemos fazer neste momento, e aí temos certeza que o Banco Central terá, né, a mesma decisão qualificada que teve anteriormente, mesmo abaixo de uma grande pressão, né? Até que momento a gente não sabe se a pressão era uma pressão real, uma pressão um pouco de jogo para a torcida, né? Um pouco de jogo político, mas saberá graduar isso. Eu fico preocupado quando eu já vejo algumas manifestações de otimismo exagerado, com o PIB, com a aprovação do marco fiscal, e a pior coisa que pode acontecer para uma economia é o superaquecimento. Então, vamos dizer, uma queda abrupta de taxas em pouco tempo, você cria um superaquecimento. Por quê?
para criar um aquecimento, você cria um superaquecimento. E esse superaquecimento contracíclico, por exemplo, é o que nos colocou numa crise lá em 2013, 14, 15. Né? Então, esse cuidado temos que ter. Então, ao clima, temos uma situação, sim, talvez nos próximos 6 meses, 1 ano, constantemente tendo queda de juros, mas isso deve ser feito gradualmente. E a expectativa minha, particularmente, eu acredito de parte dos interlocutores do mercado, é que esperam uma redução, nem que seja uma redução de uma taxa de 0,25 ou meio ponto, já a partir da próxima reunião do Copom. Não quer dizer que tem que ir sempre descendo ladeira abaixo. Né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito comedimento, porque você está te retirando uma medicação, usando uma analogia. E voltando, o custo de debelar e controlar a inflação é algo que o Brasil sempre deve evitar. Pois é, Gustavo, porque o que se fala muito aqui no Brasil é que as taxas de juros são muito mais altas na comparação com outros países. Só que a gente se lembra historicamente, o governo Fernando Henrique, também no próprio governo do presidente Lula, nos primeiros governos, a taxa chegou a mais de 40%. A gente se lembra, o vice-presidente da República, José Alencar, reclamando da taxa de juros, e agora é o presidente Lula que faz essa reclamação pública. E lembrando que o Banco Central é um órgão independente. Agora, por que aqui no Brasil as taxas são mais altas do que a média? Bom, a taxa de juro alta no Brasil, ela significa exatamente, ela é um resultado, né, dessa configuração, da situação fiscal, da situação monetária do país como um todo. Se você não remunerar os ativos em determinado padrão, né, você consegue ter uma evasão de capitais muito grande. E também consegue, dessa maneira, se controlar a demanda e se segurar uma inflação de demanda em alguns pontos. Na realidade, a queda da taxa de juros, ela se dá e ela é possível a partir exatamente da melhoria constante desses fundamentos. Né? Então, a gente sempre diz que o equilíbrio macroeconômico, ele não é uma equação difícil. Difícil é a sua execução enquanto política pública. Né? A gestão política da questão econômica. Isso é muito difícil, porque nós temos constantemente a pressão, no Brasil especificamente, da cultura do gasto. Né? Sempre isso independente, né, a cultura de que o setor público bom é aquele que gasta, é o governo que gasta, que tem condição de gastar. Então eu vou ser um bom governante. Existe sempre essa pressão. Né? E aí, diante disso, né, você tem o quê? Um resultado, às vezes não tão bom, e a maneira de você equilibrar essa maneira é através da taxa de juros. A taxa de juros, não adianta, nós não podemos fazer comparação de taxa de juros do Brasil com outros países. Nós temos que fazer a comparação de taxa de juros do Brasil com a taxa de juros do Brasil em outra situação, né, em outros momentos. Agora, também temos um cenário internacional que nós não podemos desprezar. Né? Nós temos um cenário de elevação de taxa de juros mundialmente. Né? Temos um certo repique inflacionário nos Estados Unidos e nós dificilmente vamos ter aquele cenário que tivemos de juro muito baixo, de juros zero, de crédito abundante. Nós devemos ter essa situação um pouco mais menor disponibilidade. Né? Então temos um mercado internacional também praticando taxas um pouco mais altas. Sim. Então, mas a tendência é normalizando se nós entrarmos numa situação de controle do resultado primário. Se o marco fiscal mostrar que funciona, o governo federal conseguir segurar as pressões por gasto, né? E nós conseguirmos entrar numa situação de crescimento baixo, moderado, mais constante e uma retomada da confiança para se investir no país, a taxa vai reduzindo, né? O investimento em formação bruta de capital fixo, né, que é o investimento efetivo que vai levar ao crescimento, ele vai se recuperando e naturalmente as taxas vão caindo. Esse é um cenário que a gente espera. Agora, numa circunstância normal, você não vai esperar no Brasil uma taxa abaixo, talvez de 4 ou 5 pontos acima de uma inflação, né? Ou seja, quando a gente fala 4, 5 pontos de inflação, a gente está falando assim, inflação de 5, juro de 10, né? Entendi. É uma situação um pouco comum do nosso país, a situação da sua economia ter
essa situação de juro até como margem de gestão da política monetária do Banco Central. O Banco Central tem a sua autonomia e o Banco Central não tem como papel exercer política econômica expansionista. E a gente sabe, Tiago, até os anos 90, por exemplo, o Banco Central brasileiro, a gente notar como houve uma modernização institucional. O Banco Central brasileiro tinha carteira de crédito agrícola. Existia uma conta movimento nos anos 80, 90 no Banco do Brasil, no qual se fazia uma política monetária paralela, né? Então hoje nós evoluímos muito, né? No qual o Banco Central do Brasil tem condição efetiva de fazer política monetária e junto, vamos dizer, com uma relação harmônica com o Ministério da Fazenda e redução do risco político do país, nós temos um cenário, se não totalmente otimista, mas de alguma estabilidade nos próximos anos. Salvo, claro, crises externas, crise internacional, também que é um cenário que nós temos que olhar com cuidado. Estamos conversando com o economista especialista no setor público, Gustavo Grisa, e ainda falando sobre a inflação, né? Talvez nosso público se pergunte, comparando o Brasil de hoje com o Brasil de 10 anos atrás, você compara também, por exemplo, o câmbio há 10 anos não é o câmbio de hoje, né? Hoje o câmbio está mais de R$4, fica passando de 5, voltando para um pouco antes. Mas eu pergunto, por que os preços hoje não devem cair mais de forma tão considerável assim? A gente deve acabar convivendo com outros patamares de preços e da própria inflação também. O que aconteceu, Tiago, foi que em 2020, 2021, até em questão de pandemia, né, nós tivemos uma âncora cambial, né? Se fez o ajuste através do câmbio, né? Se você lembrar, durante o período de pandemia, a pressão que houve, que o nosso câmbio saiu de 4,20, 4,15, mais ou menos, já passou da casa de 5, Sim. Né? 5 e tanto. Com isso, houve uma âncora cambial para a inflação. Aquela inflação do final de 2021, de 20 de 2021, e aí essa elevação do patamar de preços, principalmente da onde tinha presença de mercado internacional, e isso cai muito na cesta da classe média brasileira, por exemplo, né? Se percebeu, né? Se houve essa elevação. E aí, nós agora continuamos retomando, ou seja, nós estamos perdendo a âncora inflacionária cambial, ou seja, não tem força para retroalimentar a inflação para sempre, mas os patamares também não retrocedem, né? Então, isso até faz parte até do processo global, né? Que os preços ao consumidor, de uma maneira geral, existe um problema de subida de patamar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, nós vamos viver nos próximos anos, né, mais ou menos nesse tempo. Nós não vamos voltar mais àquele tempo de uma âncora cambial plenamente favorável, né, como houve em outros momentos. Agora, acredito que a gente vai se aproximar, talvez, da taxa de câmbio de equilíbrio para o Brasil. Né? A taxa de câmbio de equilíbrio do Brasil hoje talvez seria entre 4,30 e 4,70, alguma coisa assim. Nós não estamos tão longe de uma taxa de câmbio de equilíbrio. Uhum. Agora, Gustavo, você é um dos maiores especialistas em setor público, né? Nos gastos do setor público e como que o setor público funciona, não só no âmbito federal, mas também estados e municípios também. E a gente sabe que o setor público no Brasil, por mais que nós tenhamos evoluído nos últimos anos, sempre foi um setor público burocrático, e você falou dos gastos, né? Ou seja, o governo, entre aspas, bom é o governo que gasta. Mas a gente sabe que o Congresso Nacional também muitas vezes incentiva esses gastos. A gente viu na discussão do arcabouço fiscal, todo mundo querendo aumentar um pouco mais a fatia do próprio bolo. Eu pergunto, a máquina pública pode ser mais eficiente de que maneira? Eu acho que esse é o ponto primordial. A gente fala muito da reforma tributária para simplificar os impostos, o custo do Brasil também, que pesa muito, todo mundo ajuda a pagar esse bolo. E eu pergunto, eficiência da máquina pública, é uma máquina pública enxuta ou não necessariamente? Vamos lá. O problema de produtividade do Brasil, né, ele vem principalmente de 3 grandes custos de transação. O custo de transação tributário, então esperamos com a reforma tributária que a gente vai evoluir um pouquinho, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né, do custo de transação próprio, né, da estrutura produtiva e do nosso setor público. O nosso setor público, institucionalmente, ele está atrasado pelo menos 30 anos em relação ao mundo. E aí existe uma situação, né,
que as mudanças e as reformas que vão acontecendo se atacam todas essas questões. Nós tivemos um marco fiscal, estamos atacando a questão tributária. A gente ouve muita timidez para se falar em reforma administrativa. Você vê mesmo o governo liderado pelo ministro Paulo Guedes, a equipe do ministro Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro anterior, tinha uma agenda de reforma administrativa. E mesmo assim tiveram dificuldades em implementar. Aí você vê, aí claro, vem pandemia, então você vê em todos os governos uma dificuldade grande política de se levar à frente, seja pelo Congresso, seja por pressões corporativistas, mas a grande revolução que o Brasil não começou a levar a sério, não começou a fazer em escala, apesar de que existem estudos, existe gente muito séria trabalhando nisso, mas falta um certo consenso da sociedade que precisa fazer, é uma grande reforma administrativa. E quando a gente fala em termos de setor público, a gente está falando de recursos humanos, porque a área pública, principalmente, ela é formada de recursos humanos, de gente que trabalha. E aí nós temos que modernizar algumas coisas. A forma de ingresso, eu já falei algumas vezes, até aqui com você em outras ocasiões, aqueles mesmos concursos, naquele formato antigo, a pessoa entrar numa carreira, ficar a vida inteira. Será que nós temos que trocar para processos seletivos, para eventualmente você ficar em mandatos? Em alguma situação, você é contratado por 4, 5 anos, todo o sistema da ONU já faz assim, boa parte das instituições internacionais faz assim, governos fazem assim. Procurar pegar outros tipos de conhecimento, flexibilizar algumas coisas. Você não pode imaginar que a pessoa vai entrar, não sei, claro, cadeias muito... Existem carreiras muito típicas de Estado, a gente sabe questão de judiciário, questão de diplomacia, de forças armadas, mas existem outras situações de serviço civil que as coisas mudam, que são fluidas. Então, tem que se pensar em outras formas, inclusive de fazer com que a pessoa que está lá se sinta mais motivada a trabalhar. E nós temos um peso pela questão social e estrutural do Brasil. Nós temos uma estrutura social de governo muito grande. Nós temos a estrutura de educação, a estrutura de saúde, a estrutura administrativa que nós temos no Brasil talvez seja uma das maiores do mundo. Mesmo em países da América Latina, nós não encontramos esse tamanho de estrutura, principalmente se você for olhar governos municipais. Você não tem prefeituras com tantas coisas. Por quê? Porque o setor público também abarca muitas responsabilidades no nosso modelo. Nós temos que compensar um pouco as nossas desigualdades sociais. Isso leva o quê? A um problema do outro lado, a produtividade. Isso também gera problemas na produtividade do Brasil. Então nós temos que começar a mexer nisso, junto com outras situações. Então a reforma tributária, além de outros benefícios, ela principalmente reduz o custo de transação, por exemplo. Vai ser mais simples, vai ser menos complicado. E o setor público tem uma questão, que é uma questão de gestão e uma questão institucional, que é o direcionamento. A questão do foco e direcionamento que é fundamental. Eu acho que nós estamos avançando, mas precisamos avançar mais. No sentido do gasto governamental, você ter primeiro melhor direção do tempo. O tempo corre muito facilmente. Então, o que eu ia fazer em 4 meses, eu demoro 1 ano para fazer, significa o quê? Que eu tive 8 meses de custo a mais, desnecessário. Que eu empreguei gente, principalmente, em determinada condição. Ao mesmo tempo, a falta de direcionamento na área pública, ela leva a uma fragmentação. Então, é pressãozinha política daqui, pressãozinha política de cá. Existe a questão do Congresso, da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, quer dizer, mas é necessário uma agenda e um direcionamento para que você consiga centrar recursos e forças naquilo que é mais importante. E nisso ainda estamos engatinhando. Sim. Existem plenos de instrumentos e exemplo em todo mundo, mas nós precisamos melhorar nisso. Essa revolução da reforma administrativa, que não é simplesmente draconiano, sair cortando tudo, é sair se reinventando. É uma coisa, é um dos fatores onde nós estamos mais atrasados. Agora, é interessante, né, Gustavo, porque a reforma administrativa e uma melhora do setor público, existem algumas prefeituras, até mesmo estados, em que a porcentagem só de pagamento do serviço público é uma porcentagem altíssima, né? E muitas vezes, para sustentar essa estrutura que muitas vezes não dá retorno, e a gente fala muito da reforma tributária, a gente paga um imposto
caro, alto, só que não tem o retorno na educação e não tem o retorno na saúde e outras áreas aqui do Brasil. É uma coisa que parece um círculo vicioso que a gente não sai disso, né? Principalmente por essa questão, né, do direcionamento, dos controles. Por exemplo, você falar hoje em educação, eu vou ter controle de qualidade por escola, vou ter controle de qualidade sobre o professor, sobre o gestor. Isso em alguns momentos é tabu, né? Existe um certo corporativismo junto com uma certa noção de que a gente achar que setor público, por natureza, ele tem um grau de ineficiência. E isso não necessariamente não é verdadeiro, né? Acho que nós temos como melhorar isso, né? E o problema é o gasto inercial, né? Um dos problemas do nosso marco fiscal é que os limites em relação ao gasto, né, inercial, daquele gasto que se repete naturalmente, é o grande problema, não é o discricionário problema. Na verdade, o que acontece? E aí, como você tem esse custo inercial do setor público muito alto, o que você faz em ajuste fiscal? Começa a fazer corte discricionário. E uma outra coisa que é séria, que nós precisamos começar a conversar no Brasil, é o seguinte: as políticas sociais compensatórias, que foram um avanço importante no nosso país, eu acho que nós evoluímos em relação a alguns índices humanos que não conseguiríamos sem isso. Nós temos um problema muito grande, histórico, econômico, produtividade em algumas regiões do país, que sem uma política desse tipo nós não conseguiríamos, mas nós temos que começar a discutir o tamanho disso aí. Né? Enquanto isso está custando em relação à alocação em outras áreas, onde pode haver um retorno social maior. Então isso também precisa ser modulado. Agora, a gente vê cada vez mais os governos no Estado como catalisadores, né, como facilitadores, formuladores de políticas e estratégias, usando legislação, usando o poder de mobilização e deixando que a sociedade também vá interagindo mais, né? A gente vê cada vez mais soluções híbridas, então soluções do setor público, soluções da sociedade civil, soluções do setor privado. Imaginar que o setor público não consegue mais fazer sozinho as coisas, mas tem esse papel de liderança. Então talvez menos executor, menos eu pego tudo, mais pensante e mais facilitador, um meio armador. Você gosta de futebol, né? O meio campo mais, o setor público mais como um meio armador de criar a condição para que a sociedade flua. E esse intercâmbio tem que acontecer. A cultura, nós temos que voltar. Eu acho que isso tem acontecido, né? A cultura que é normal em países de você ter mudança. Tiago ficou um tempo no setor privado, depois Tiago trabalha na área pública, trabalha no terceiro setor. Essa fruição intersetorial vai ajudar também nesse processo de modernização. Pois é, Gustavo, eu te pergunto em relação ao que o setor privado pode fazer pelo setor público. Aqui em São Paulo, isso não é de hoje, né? Você conhece bem também aqui o governo de São Paulo. Nós temos as parcerias público-privadas, as PPPs, né? Como são chamadas, e é uma forma do próprio poder público ajudar ou ser ajudado, né? Pelo setor privado. Mas eu pergunto, em que momento é possível ampliar ainda mais isso? Porque a gente sabe que há uma burocracia, você precisa fazer uma licitação, a licitação demora, tem os impedimentos muitas vezes de questões ambientais e o próprio poder público burocrático dificulta a aproximação com o setor privado, não é isso? Uma questão que a gente precisa administrar, isso globalmente, é a questão dos tempos, né? Os tempos de processo nós temos que buscar essa redução. Porque é aí que acontecem as ineficiências, né? O custo acaba sendo muito alto, porque as coisas demoram, né? E também sempre a questão da transparência, né? Alguns estados, como o estado de São Paulo, têm já toda uma organização nessa parte, né? De parcerias público-privadas, essa cultura de fazer as coisas dessa forma. Mas em termos nacionais, isso precisa ser melhor trabalhado, né? Ainda existem, infelizmente, aqui e ali alguns tabus ideológicos, né, em relação a isso, que é uma tremenda bobagem, que o mundo inteiro está fazendo isso. Precisamos de marcos mais claros. O nosso marco legal, né, o nosso sistema todo jurídico é um sistema jurídico muito intrincado, porque acontece uma coisa: como nós vivemos um sistema de direito romano,
né, com toda a nossa estrutura de uma forma. Esses modelos de parceria público-privada, esses modelos de gestão, são copiados provavelmente de modelos anglo-saxões, né, desenvolvidos nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, talvez não latina, e até dentro da União Europeia você já tem uma uniformização maior. Aí você joga esses modelos dentro do Brasil, você tem uma dificuldade para eles navegarem dentro do nosso sistema jurídico. Eu sempre digo que uma das principais competências na área pública para andar é a competência jurídica, né? E o ente jurídico que entende essa simplificação, ele é muito valioso. Ele é muito valioso no entendimento dentro desse setor público, desse andamento das coisas. Mas a tendência, Tiago, é cada vez mais que as coisas se aproximem. Tá? Nós não vamos mais ter, no futuro próximo, essa questão de público, privado, terceiro setor, né? Que essa ideia de intercooperação passe a fazer parte de um processo. E essa renovação, essa modernização de processo do lado público que tem que ser um pouco aprimorada. E como é que a gente aprimora? A partir de bons exemplos e dos bons resultados desses exemplos. Claro. Ô, Gustavo, eu sei que a sua área é a economia, né, como a gente vem falando, mas você já deu a letra aqui também, dizendo que muitas vezes a economia sofre as interferências políticas, ou quase sempre sofre a interferência política. E a gente vive, inclusive a gente faz uma reflexão sobre as manifestações de 2013, o que o Brasil teve a partir daí, e a gente desagou recentemente numa grande polarização política. Até que ponto essa polarização dificulta o pensamento fora dessas duas esferas, desses dois polos? Tiago, totalmente. Tá? E eu tenho falado, muita gente tem falado nisso, nós precisamos despolarizar o país, né? E despolarizar em vários pontos. Pra você ter uma ideia, o que acontece na economia, em razão dessa polarização, é um fenômeno parecido que já aconteceu em outros momentos do Brasil. Na redemocratização brasileira, né, 84, 85, aconteceu esse fenômeno aqui, que era o fenômeno das adagas, que se chamava. Que naturalmente as duas facas brigavam sem que os atores brigassem. Então você tinha um economista que estava na oposição, né, fazendo parte da Frente Democrática, que em privado entendia que o economista que estava no governo, que estava saindo, estava fazendo um trabalho certo. Mas em público, eles tinham que manter essa polarização política, ou seja, tudo que um fazia estava errado, tudo que o outro faz está certo. Então, esse tipo de situação é extremamente ruim, né? É o mesmo que ter essa polarização hoje, né? De você fazer uma coisa sistemática. Eu acredito que a crítica, por fundamento, é uma coisa. Agora, a crítica, o Banco Central, voltando, o presidente do Banco Central foi nomeado pelo governo anterior, então eu vou polarizar esse assunto, né? Então, isso atrapalha muito, isso faz com que assuntos de país, né, você passe a chegar ao absurdo de torcer contra o Brasil. Né? E a não ser que você seja muito privilegiado financeiramente, acho que ninguém se dá o luxo de torcer contra o Brasil por causa de situação política. Né? Eu quero que esse se dê mal porque é meu adversário político, eu quero que o país vá mal. Isso não existe, nós não podemos nos dar esse luxo, especialmente no Brasil. Sim. E Gustavo, a última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa conversa, falando sobre as projeções econômicas agora para esse segundo semestre. A gente ouve falar na economia da Europa, Alemanha em recessão, será que isso pode bater na porta aqui do Brasil? Bate na porta. Né? Nós temos, obviamente, uma ligação intrínseca com a economia internacional, mas eu diria que o Brasil, até pelo seu tamanho e por suas características, não é tão imediato o efeito da política internacional. Nós somos muito mais sensíveis ao risco político nacional, interno. Né? Mas claro que, como eu te falei, é uma conjuntura internacional não tão amigável. Né? Mas se pensar que em outros momentos, numa conjuntura internacional favorável, nós não soubemos surfar nela por problemas de risco político e visão estratégica de economia errada, eu acredito que isso não vai ser o maior problema. Acho que o nosso grande tema será avançarmos em resolver os nossos gaps, né? As nossas situações, as nossas carências, melhorando e criando-se um clima gradual, né, de otimismo no Brasil, que a gente possa ter um crescimento sustentado aí nessa faixa média entre 2% e 4% até 2026, o que pode ser pouco, mas para nós
é algo bastante significativo. Gustavo, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan. Fica aqui um convite para uma próxima conversa. O tempo é sempre curto, né? Temos outros assuntos para falar, mas te agradeço mais uma vez pela visita. Grande abraço, até a próxima. Eu agradeço, Tiago, a você, Jovem Pan, e um abraço, né, a quem está nos assistindo. Muito obrigado. Conversamos com Gustavo Grisa, economista especialista em setor público. Ao você ouvinte, a você espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue sempre com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.